Fábio, você nos dirige nessa oração, meu irmão? Dirijo sim. Senhor, nós nos alegramos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos como servos, como teus filhos, para aprendermos um pouco mais do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Abençoe-nos, prepara nossa mente, coração, todo o nosso ser, para que esse tempo seja proveitoso, edificante e desafiador para nossas vidas. Que o riscado seja instrumento nas tuas mãos, suas palavras venham do Senhor, ó Deus, para nos ensinar nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Como sempre, comecemos com Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para a liberdade. Portanto, permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós estamos na parte do nosso curso em que estamos conversando sobre qual o tratamento que Deus providenciou para termos essa liberdade na nossa vida mental. Esse tratamento, conforme nós já temos visto, em síntese, significa tratar do mal pela raiz. Qual é a raiz do mal? A raiz do mal é que vírus perigosos, nocivos, destrutivos, mortais, instalaram-se no mais profundo do nosso ser, do nosso espírito. E esses vírus descarregam suas toxinas, seus venenos na forma de insegurança, soberba e culpa. Essa é a raiz. O tratamento divino trata o mal pela raiz. Portanto, é no espírito, é a partir do espírito que precisamos ser tratados. E o que nos trata a partir do espírito? A chegada da graça e da paz, a assimilação cada vez maior da graça e da paz. Quando isso acontece, vamos sendo tomados de segurança, humildade e perdão. E segurança, humildade e perdão no espírito transformam, curam, amadurecem, libertam a nossa alma, incluindo as nossas capacidades mentais. Daqui vem, então, a livre-mente. A livre-mente é um efeito da liberdade que nós vamos experimentar no nosso espírito, a partir da experiência cada vez mais profunda com a graça e com a paz que Deus providencia. Mas essa experiência, ela vem, claro, a partir de tudo que Deus preparou, tudo que Deus disponibilizou, como Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, Deus providenciou tudo necessário para a nossa vida e piedade. Tudo. Mas, Pedro diz, por isto mesmo, associai. Por isso mesmo, entre num programa de disciplinas. Por isso mesmo, envolva-se num programa. Você se lembra de 2 Pedro 1? Associai a vossa fé à virtude, o conhecimento, e Pedro vai mostrando que a graça e a paz vão tomando espaço, vão ganhando terreno em nós, à medida que nós permitimos que Deus atue, e nós permitimos que Deus atue quando enxergamos a necessidade e praticamos programas de disciplinas. As 5 disciplinas do programa Livremente, como já temos visto nas últimas aulas, enxergar que o alcance da liberdade é um alcance integral, corpo, alma e espírito. Consciência crescente dos nossos gatilhos, consciência de como esses gatilhos estão ligados a necessidades espirituais, de como os hábitos escravizadores alojam-se em nós e como eles precisam ser substituídos por hábitos libertadores,
e, finalmente, cada vez mais, exercer a escolha de andar no Espírito, que vai se manifestar por propagar a graça, praticar a graça, ou seja, praticar o bem incondicionalmente. Hoje, nós vamos estudar esse programa livremente aplicado a um dos tipos de escravidão mental mais comuns na nossa vida. Ansiedade. No domingo passado, eu parei a aula quando estava comentando sobre a vida de Pedro. Nós estávamos estudando o caso de Pedro. E nós vamos voltar a ele hoje. Eu não esqueci, não. Nós vamos voltar a ele, a esse caso. Só que quando estivermos falando sobre ansiedade. Afinal, medo. No domingo passado, nós falamos sobre Pedro escravizado pelo medo. Hoje, nós vamos ver Pedro não só escravizado pelo medo, mas escravizado também pela ansiedade, já que medo e ansiedade são duas escravidões muito próximas, elas atuam muito em conjunto. Então, nós vamos voltar ao caso de Pedro daqui a pouco, mas eu quero voltar ao primeiro passo 1 do programa Livremente, aplicando a questão da ansiedade. E depois vamos acompanhar o passo 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Bem, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos para nós começarmos, mas deixe-me perguntar, deixe-me dar a oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário do que tem estudado até aqui, dos áudios que têm sido escutados, do material impresso. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente pisar aqui no acelerador para ver o programa livremente aplicado à ansiedade? Sem comentários? Luiz, o comentário que eu gostaria de fazer é que tenho percebido a qualidade da maneira como você organizou esse material e como isso tem sido eficaz na prática, assim, para lidar com essas coisas, e eu tenho percebido isso tem me ajudado bastante. Obrigado, Elaine. Eu gostaria de deixar com você. Obrigado pelo comentário, graças a Deus por isso. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Bem, então, pode interromper à vontade, tá bom? No que nós vamos ver daqui para frente. Ansiedade. Ansiedade é parte de um conjunto de reações, de sensações, pensamentos que nós temos que funcionam como alarmes em nossa vida interior. Deus nos fez dotados de uma série de alarmes, sistemas de alarmes. Os alarmes, obviamente, existem para quê? Para prevenir, para chamar atenção sobre riscos, sobre perigos, sobre ameaças. Quando nós detectamos riscos, ameaças, perigos, através desse sistema de alarme, que são alarmes, perigos, ameaças que estão lá no futuro, eu tenho um exame de uma biópsia marcada para daqui a 2 semanas. Dessa biópsia pode sair uma conclusão. Eu estou falando metaforicamente, tá? Dessa biópsia pode sair, eu estou dando uma ilustração. Dessa biópsia pode sair um resultado, pode indicar que eu tenho um tumor ou não, ou um tratamento, etc. Pois bem,
A biópsia está lá no futuro, daqui a 2 semanas. Está lá e o resultado dela é desconhecido. Quando o meu sistema de alarme é ativado e eu trago para hoje, para o meu presente, para o agora, cenários, e nós já estudamos como nós somos movidos por cenários, né? Como nós temos essa capacidade de gerar cenários. Quando esses cenários envolvendo futuro vêm para o meu presente e funciona como um alarme que toma conta da minha vida, isso é ansiedade. Os transtornos de ansiedade são caracterizados por preocupações ou medos exagerados, chegando a impedir uma pessoa de relaxar e trazendo uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Essa perturbação que toma conta da nossa vida interior, da nossa psique, muitas vezes se manifesta no mundo físico, no mundo do corpo. A ansiedade muitas vezes inclui sudorese, palpitação, insônia, tremores, boca seca, dor de cabeça e tonturas, e uma série de outras manifestações que estão registradas no mundo do nosso corpo, em função do que está acontecendo lá na nossa vida interior, trazido pela ansiedade. Nosso corpo e nossa psique foram preparados para entrar em estados de ansiedade. O estado de ansiedade em si, ele não é negativo, ele não é destrutivo, porque é aquele sistema de alarme que eu fiz menção. A ansiedade visa preparar-nos para a ação diante de situações específicas que fazem com que percebamos ameaças no futuro. E isso, em si, gera uma série de ações responsáveis no presente. Isso é sadio, né? Afinal de contas, se você é estudante, daqui uma semana, você tem um teste, você tem uma prova, você tem que entregar um trabalho, e você vai precisar de pelo menos 3, 4 dias para trabalhar nisso. E hoje, faltando 3, 4 dias, você não está nem aí para o que precisa preparar. É bom que você fique ansioso. A ansiedade, esse alarme que vai despertar em você, ele é saudável. Por quê? Porque ele vai levar você a uma ação hoje, preparando-se para aquilo que está lá no futuro. Mas esse sistema feito com este propósito, esse sistema que atinge o nosso corpo é alterado quando estamos ansiosos? Sim. Isso é apropriado? Isso faz parte do projeto de Deus para nós? Faz. É bom que o nosso corpo fique alterado quando estamos ansiosos. A nossa psique é imensamente impactada no estado de ansiedade? Sim, isso é bom. É bom porque nós, muitas vezes, precisamos agora entrar em ação para lidarmos ou para reduzirmos os riscos, ameaças e perigos que estão no futuro. Porém, muito facilmente, esse sistema acaba tornando-se uma forma de escravidão. Quando o nosso presente é sequestrado por medo e terror desses cenários, sem que nós possamos fazer nada no presente. Aí virou escravidão. Aí virou um sequestro. Pois bem, as Escrituras falam muito sobre ansiedade. Muito, muito. Vou apresentar aqui alguns dos trechos, alguns só deles, só para corroborar essa afirmação de que a ansiedade é um assunto muito tratado nas Escrituras, logo, é um assunto para o qual nós temos que dedicar muita atenção. Por exemplo,
O Salmo 94, versículo 19, se você concorda, é um quadro de um ansioso. Senhor, os cuidados dentro de mim se multiplicam. Posso testemunhar que, em meio a esses cuidados que se multiplicaram, as tuas consolações me alegraram a alma. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Veja só como o sábio, 3.000 anos atrás, já mostrava o poder da ansiedade de fazer o quê? Deixar o coração do homem abatido. Mas uma boa palavra tem o poder de tratar da ansiedade de tal maneira que o coração do homem, que poderia ficar abatido pela ansiedade, pode se alegrar. Jó, capítulo 4, versículo 14. O livro de Jó, ele descreve em diversas passagens a situação de um homem ansioso, num estado de ansiedade. Essa descrição que Jó faz agora no capítulo 4, bem no início do livro, sobrevieram-me o espanto e o tremor, todos os meus ossos estremeceram. Percebe como ele está falando de reações somáticas do corpo e reações psíquicas da alma? Tem uma descrição muito interessante de ansiedade em Isaías capítulo 13, versículos 7 e 8. Quando o profeta Isaías enxerga o que está por vir, o que vai afetar os babilônios, que estavam se achando por cima da carne seca, que estavam se achando todo-poderosos, que estavam se achando que iam continuar a dominar o mundo, e ninguém e nada conseguiria afetá-los. Isaías, no capítulo 13, enxerga a situação em que os babilônios experimentarão o juízo do Senhor. E quando isso acontecer, um estado de profunda ansiedade tomará conta dessa nação. E a descrição do profeta é fantástica. Olha só. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Impressionante, não é? Impressionante. Que descrição vívida, trágica, é verdade, mas vívida de como a ansiedade vai tomar conta do corpo, da psique e, com certeza, do espírito dos babilônios. No Salmo 55, o salmista está dizendo: dentro do meu peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. E o último trecho que eu quero trazer aqui, dos muitos que tem nas Escrituras, é o Salmo 102, versículo 5. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso. Em resumo, apenas para reforçar um ponto muito importante. Existe a ansiedade construtiva e a ansiedade destrutiva. Qual é a ansiedade construtiva? É a ansiedade que leva-me a ocupar-me hoje de assuntos do futuro, mas sobre os quais eu tenho que fazer hoje. A ansiedade construtiva me leva a viver no presente. A ansiedade construtiva responde a esta pergunta: tenho algo a fazer hoje? E a ansiedade destrutiva? A ansiedade destrutiva leva-me a preocupar-me, leva-me a tentar viver no futuro. E a ansiedade destrutiva me leva a essa constatação: não consigo fazer nada hoje sobre o assunto, mas
estou tentando viver no futuro. Bem, diante dessa escravidão mental, eu quero acompanhar com você como que nós podemos aplicar os 5 passos do programa Livremente neste quadro. Primeiro passo. Vamos lá. Primeiro lugar, o ponto de partida é sempre esse. Nunca aceite a ansiedade como uma realidade apenas física ou uma realidade apenas psíquica, apenas da alma. Esse é o primeiro passo que vai levar você a um desvio grave no caminho da liberdade, no caminho da superação. Se você ficar olhando só para a alma e para o corpo, se você perder essa visão que a Bíblia traz do alcance integral, você muito provavelmente vai estar se entregando a band-aids, a paliativos. Você vai estar tentando tapar o sol com a peneira. E isso, com o passar do tempo, vai se mostrar insustentável. Então, primeiro passo. A ansiedade é algo que envolve todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Nosso espírito está ligado à ansiedade? Está. Nossa psique está ligada à ansiedade? Sim. O nosso corpo traz sobre si os efeitos da ansiedade e sofre por causa da ansiedade? Sim. Vamos ver como que na palavra como a palavra de Deus mostra com clareza que é fundamental nós procurarmos as causas da ansiedade no nível espiritual para dialogar com a ansiedade e seus efeitos no nível do corpo e no nível da psique. Mas antes de vermos esses trechos que mostram como muitas vezes ansiedade, presta atenção nisso, ansiedade está sendo uma manifestação da soberba, da insegurança e da culpa. Ansiedade está ligada à soberba, culpa e insegurança, conforme nós já aprendemos. Antes de ver isso, vamos olhar como o que nós podemos saber sobre a questão da ansiedade no mundo biológico, corpo, no mundo psicológico, e então fazer a ponte com o mundo do espírito. Vamos falar sobre vulnerabilidades biológicas, em primeiro lugar. Obviamente, não é esse o objetivo aqui. O objetivo é entrarmos em profundidade. Aquele livro que eu indiquei algumas semanas atrás, Psicopatologia, uma abordagem integrada, do David Barlow, ele tem um capítulo sobre isso. Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. A TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é considerado um transtorno gravíssimo, encarado pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, e alguns insights desses pesquisadores do mundo biológico podem nos ajudar muito a construir essa visão abrangente, essa visão integral da ansiedade e, portanto, ajudar-nos a encontrar o caminho da livremente nessa questão da ansiedade. O que a biologia, o que o estudo biológico da ansiedade tem mostrado? Em primeiro lugar, a ansiedade tem um fator genético? Sim. A genética é um dos elementos que entram em cena para deixar-nos mais propensos ou menos propensos ao estado de ansiedade. Nós herdamos uma tendência a sermos irritados, ansiosos, herdamos uma tendência. Os estudos nesta área da genética mostram que há uma série de genes ligados a isso. Mas o fato dos genes existirem,
não quer dizer que nós seremos ansiosos generalizados. Teremos a TAG, a ansiedade generalizada. Por quê? Porque esses genes, eles dependem de circunstâncias, de fatores, de experiências, de traumas, de situações que marcam a gente para que esses genes sejam ativados. Então, uma pessoa pode passar a vida inteira aqui na Terra, sem ter isso ativado nela. Outros podem ter, sim, essa genética sendo ativada devido a uma série de fatores. Outra informação muito importante na questão biológica, o estudo dos neurotransmissores, esse estudo tem ajudado demais a enxergar que existe um grupo de neurotransmissores, por exemplo, o ácido gama-aminobutírico, o GABA, o famoso GABA. Esse neurotransmissor está muito ligado a transtornos associados à ansiedade. O nosso sistema noradrenérgico, o nosso sistema serotoninérgico e outra substância chamada corticotrofina. Todos esses elementos da química do nosso corpo, sim, são elementos que influenciam e nos dão maior ou menor vulnerabilidade biológica para ficarmos ansiosos. E um outro elemento também importante são os nossos circuitos cerebrais. Eu não quero, de novo, aqui entrar nos detalhes, mas isso é muito importante, você compreender o seguinte, que no nosso cérebro, o nosso sistema cerebral, existe uma área, que é esse tronco encefálico, que é uma área muito capaz de detectar mudanças no nosso ambiente, mudanças no nosso entorno, mudanças nas nossas funções corporais. É um alerta que permanece ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para detectar mudanças nas funções corporais. Dentro desse tronco encefálico, existe um órgão chamado amígdala, ali dentro do tronco encefálico. Essa, então, é o sensor mais sensível que nós possuímos para percebermos mudanças que podem gerar em nós a sensação de ameaça, de risco, de perigo. E isso vai fatalmente gerar uma série de sentimentos. Nós vamos nos sentir em risco. Nós vamos nos sentir diante de perigos, de ameaças. Mas, quando Deus nos fez, Ele não nos fez só com a amígdala. Se fôssemos só a amígdala, nós com certeza não seríamos nada funcionais. Deus nos fez também com outras capacidades ligadas a uma outra parte do nosso cérebro, o nosso córtex, que o nosso córtex, ele processa as informações. Ele recebe, inclusive, informações da amígdala, mas, ao invés de deixar que a amígdala assuma o controle, porque a amígdala é emoção, a amígdala é reação instintiva. Ao invés de deixarmos nas mãos da amígdala, o nosso córtex processa as informações, gerando interpretações muito mais inteligentes do que está acontecendo. Então, por exemplo, se você, voltando ao exemplo que eu já dei, você tem uma biópsia daqui a 2 semanas. A sua amígdala, nessa hora, que sabe que tem que fazer uma biópsia e tem um risco de ser diagnosticado com algo muito grave, a sua amígdala, você não precisa fazer nenhum esforço, ela imediatamente gera uma série de sinais. Perigo, 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 perigo. E é daí para a ansiedade é um pulo, concorda? Mas o doutor Córtex vai receber aquela informação da amígdala e de uma série de outras fontes, sua história, seu passado, e aqui, para nós, seguidores de Jesus Cristo, o nosso córtex recebe informações da palavra de Deus, recebe informações da nossa relação com Deus,
recebe informações provenientes da Igreja de Cristo e junta tudo isso para quê? Para gerar alternativas para o desespero que a amígdala sente. Entre a amígdala e o córtex tem o sistema límbico, que faz a mediação, que faz a ponte entre esses dois elementos. Pois bem, está comprovado que algumas pessoas têm fragilidades nesse sistema límbico, de tal maneira que a ligação, o diálogo entre a amígdala e o córtex fica, por natureza, muito prejudicado nessas pessoas. Sim, é uma questão, é uma vulnerabilidade, e isso precisa ser levado em conta na identificação de como tratar uma ansiedade, particularmente a ansiedade generalizada. Em resumo, quando os sinais de perigo chegam, nossa tendência, se nós nos deixarmos levar pelas puras vulnerabilidades biológicas, nossa tendência é paralisar, sentir ansiedade, avaliar apreensivamente a situação para confirmar se o perigo está presente. Bem, eu estou vendo aqui o horário, eu tinha mais algumas informações aí sobre o biológico, mas eu vou mudar agora para o psicológico, porque o nosso tempo está correndo. Além do biológico, a ansiedade também está ligada às vulnerabilidades psicológicas. E tendo lido sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Na realidade, eu não. Os especialistas chegaram à seguinte conclusão. A questão por detrás das nossas reações psicológicas à ansiedade, sabe qual é? A questão essencial é que todo ser humano foi criado, exige, anseia por uma coisa chamada controle. Essa é uma necessidade, é um anseio do nosso mundo psicológico. Você não precisa fazer nenhum esforço para isso. A sua psique, o seu psiquismo funciona com isso. É a figura que todos nós queremos ter o joystick nas mãos enquanto participamos do jogo da vida. Todo mundo se sente, metaforicamente falando, como um jogador num videogame. Esse videogame chama-se sua vida. E todos nós, lá no mundo psíquico, todos nós ansiamos por termos o tempo todo na mão esse joystick. O que acontece com a ansiedade na sua dimensão psicológica? É porque, por diversas razões, muitas vezes, o nosso psique desenvolve uma percepção de que perdeu o joystick. Perdeu o joystick. Perdeu e não acha. Onde é que está o joystick? Tira todas as almofadas da sala, o joystick não está lá. Procura em todas as gavetas dos armários, o joystick não está lá. Vê se por acaso, será que alguém colocou na geladeira o joystick? Abre a geladeira, o joystick não está lá. Resultado? Ansiedade. 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 Essa, em síntese, é a grande marca da ansiedade enquanto vulnerabilidade psicológica em nossa existência. Diversos estudos apoiam esta ideia. O senso de controle, ou a falta do senso de controle, que se desenvolve especialmente em nossas experiências precoces. Eu não tenho tempo aqui, eu queria falar, mas vou pular para falar sobre como que esse senso de controle está ligado especialmente à primeira infância nossa. E está muito ligado à maneira como as pessoas mais influentes em nossas vidas, especialmente os nossos pais, trataram dessa questão de controle na nossa vida. Né? Todos nós sabemos como existem pais superprotetores
e como existem pais negligentes. A superproteção e a negligência, os dois extremos, são fatores imensamente impactantes para trazerem perturbação em nossa psique com relação a essa questão do joystick, do senso de controle. Mas, enfim, vou pular essa parte, você pode pesquisar, você pode entender isso, mas o fato é que, cada vez mais, o estudo das ciências da mente esses estudos mostram que o senso de controle, atenção, é o fator psicológico que nos torna mais ou menos vulneráveis à ansiedade depois que nós crescermos. Quando deixarmos a infância, o fator psicológico mais significativo para definir o quão exposto à ansiedade, o quão ansioso você vai ser, é justamente esse senso de controle, o quanto você amadureceu bem ou não nessa questão de senso de controle. Bem, mas nós estamos na etapa 1 do programa Livremente, então nós temos que olhar o biológico, o psicológico, mas temos também que abrir o capô e olhar o quê? O espírito, o espiritual. E aqui essa é a grande vantagem que nós que temos a revelação de Deus na sua palavra, nós que temos o Espírito Santo de Deus como nosso conselheiro, como nosso instrutor, essa é a grande vantagem que nós temos. Quando nós juntamos o enfoque biológico, o enfoque psicológico, junto com o enfoque das Escrituras, nós temos todas as ferramentas para efetivamente podermos tratar, olhar, fazer o diagnóstico correto da ansiedade em nossas vidas e desenvolvermos um programa de livremente sustentável. Que a ansiedade, ela tem uma forte ligação com o que está acontecendo no mundo espiritual. A palavra de Deus deixa isso claro. 1 de Pedro 5, 6 a 7. Portanto, essa é uma das passagens mais conhecidas sobre ansiedade, não é verdade? Mas deixa eu lhe dizer, se você só decorar 1 de Pedro 5, 6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você só decorar isso e não enxergar essa promessa ou esse mandamento à luz da visão integral, é pouco provável que você experimente a vitória sobre a ansiedade. Olha o contexto! Pedro está dizendo, sim, entreguem-lhe todas as suas ansiedades. Pedro está dizendo isso. Entregue a Deus todas as suas ansiedades. Mas olha o contexto. Primeira parte do contexto. Humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Então, o entregar a Deus todas as minhas ansiedades é parte de um movimento de trocar a soberba pela humildade. E observe o restante do texto, porque aí, quando você atacar o vírus da soberba e experimentar a graça e a paz na forma de humildade, sabe o que você vai ver? Ele cuida de você. Na sequência, no versículo 7, note só, Pedro acabou de dizer, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Exatamente na sequência, Pedro diz, ei, fique atento, fique alerta. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo.
que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. É claro que Pedro está ligando ansiedade com soberba, e é claro que quando Pedro liga a ansiedade à soberba, Pedro tem que trazer à mente quem? O pai da soberba, o rei da soberba, o soberbo maior, o diabo, que conhece, ele usa aqui a figura do predador, do leão. O predador, o bom predador, conhece muito bem as vulnerabilidades da sua presa, de quem ele quer atacar. E o diabo, o soberbo maior, sabe muito bem que nossa vulnerabilidade espiritual está ligada à soberba, ao orgulho, e que muitas vezes essa soberba, esse orgulho, é o que constitui a raiz da nossa ansiedade. Logo, tratar essa ansiedade pressupõe se dispor a tratar da soberba. É algo no nível espiritual. Pedro está identificando que, sim, orgulho provoca ansiedade. Pedro está identificando, sim, que a pressão do reino das trevas provoca ansiedade. Um outro trecho, eu estou fazendo aqui um desfile de trechos para mostrar para você, de uma maneira bem, na forma de uma amostra, uma série, um princípio bíblico importantíssimo e que está presente numa série de outros trechos. Deixe-me colocar um outro trecho para você. O famoso Filipenses 4. Todos nós conhecemos, né? Que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque olha, o Senhor está perto. E em meio a esse ensino, Paulo introduz o princípio de tratamento da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E quem entra em nós, quem ganha terreno em nós, quem atuará em nós? A paz de Deus. Não é surpresa nenhuma, lembram-se? Graça e paz, graça e paz, graça e paz. E a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará todas as suas capacidades psíquicas, guardará o seu mundo interior, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Observou aqui? Aqui temos alguns trechos. Eu vou compartilhar com vocês agora, na sequência, a apostila sobre ansiedade. E você, na apostila, poderá encontrar diversos outros trechos que mostram, que apresentam essa questão da visão da ansiedade no nível espiritual. E se você permitir que essa visão no nível espiritual dialogue com a visão no nível psicológico e no nível biológico, você vai ter recursos fundamentais para poder tratar a ansiedade na sua vida e na vida do seu próximo. Mas agora eu quero passar com vocês para a... Bem, aqui também nos slides eu vou mostrar, nós não vamos ter tempo aqui, mas quem quiser estudar, estude. Os versículos que mostram como que, para atacar a ansiedade e as vulnerabilidades espirituais ligadas à ansiedade, como a gente consegue ver muito bem como que tratar a ansiedade pela raiz significa deixar que a insegurança dê lugar a uma profunda segurança interior, a partir da consciência de que o Senhor está perto. O Senhor está perto.
É por isso que Davi podia dizer no Salmo 4, versículo 8, pode estar chovendo canivete, mas eu vou me deitar e vou dormir na paz, no shalom de Deus. Por quê, Davi? Por quê? O Senhor está perto, o Senhor está perto, o Senhor está perto. E somente tu, Senhor, és o que me guardas em segurança. Quando nós vamos para outra questão da vulnerabilidade espiritual ligada à soberba, procure estudar os trechos que mostram como, à medida que Deus trata isso em nós, e nós vamos cada vez mais vestindo-nos de humildade na relação com o eterno e na relação com o próximo, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar graça. Deus se opõe aos orgulhosos, mas aos humildes, o que Deus faz? O que Deus faz aos humildes? Deus concede o quê? Graça. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Ficou alguma dúvida sobre como nós precisamos de graça e paz para superarmos a ansiedade? E a culpa? Ei, aqui é um território. Só aqui já seria um estudo à parte. O quanto a ansiedade está ligada à culpa. O quanto a ansiedade está ligada à atuação daquele vírus da culpa, inoculando o nosso organismo com as suas toxinas, com os seus venenos, afastando-nos da graça, levando-nos para o mundo da desgraça, do mundo da falta de paz, do mundo da guerra. Culpa. Esse é um tema muito presente nas Escrituras. Procure, especialmente no livro dos Salmos, como a ansiedade foi tratada com perdão. Só quando o ambiente do perdão prepondera, só quando o ambiente do perdão prepondera, a raiz da ansiedade está sendo tratada. Diz o salmista, você pode ler com muito detalhe, fica a recomendação aqui, Salmo 32, é uma experiência maravilhosa, descrita de como o remédio para um estado de profunda inquietação e ansiedade, o remédio está na experiência do perdão. É nada mais do que isso. A experiência do perdão trata a inquietação, a ansiedade. Outro salmo, Salmo 38. Salmo 38. Lindíssimo, lindíssimo. Note como as manifestações psicossomáticas da ansiedade. Atenção, manifestações psicossomáticas da ansiedade estão presentes aqui nesse salmo. Versículos 4, 5, 6 e 10. Minha culpa, o salmista reconhece, minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Que descrição! Qualquer médico bem informado vai reconhecer
essa pessoa aqui tá ansiosa. Claro! São sintomas psicossomáticos da ansiedade. Mas o interessante é o que o salmista diz no versículo 4. A raiz de tudo é culpa. A raiz de tudo é a falta do ambiente do perdão. Bem, nós precisamos caminhar aqui para o final. Eu espero que tenha ficado para você pelo menos um incentivo para você ler, para você estudar mais sobre isso, desenvolver esse passo 1 do programa Livremente. O alcance integral, corpo, alma e espírito, estão sempre ligados nessa questão da ansiedade. Portanto, nós precisamos sempre considerar todos eles. Agora, em poucos minutos, não basta eu saber que é corpo, alma e espírito. Agora, eu preciso entrar naquela educação, ou naquela disciplina de saber o que é gatilho para a ansiedade em minha vida. Cada um tem seus gatilhos para a ansiedade. E quais são os padrões mentais, que são também específicos de cada um, que sustentam uma postura ansiosa em relação à vida? Não só isso, a ligação entre como que esses gatilhos e esses padrões mentais expressam necessidades espirituais. Lembra-se? O nosso espírito anseia, e os anseios do nosso espírito, carente de graça e paz, esses anseios do nosso espírito irradiam-se para o nosso mundo psíquico. E uma das formas disso acontecer é ansiedade. Ansiedade está indicando que algo no meu espírito precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Alguma fome, algum anseio espiritual precisa ser tratado. Lembrando, ansiedade mórbida provém do intenso desejo por controle. Lembra disso? A Bíblia já fala sobre isso, mas os estudos da psicologia, da psiquiatria, da neurociência têm ajudado muito a chamar atenção para isso. Ansiedade está ligada a quê? Intenso desejo por controle. Mas de onde vem esse intenso desejo por controle? Não para só no nível psíquico. Gente, eu tenho que pedir desculpas, eu estou falando muito alto, né? Desculpem, acho que eu estou... Mas já está acabando, a tortura está acabando. Esse intenso desejo por controle não é gerado e não se esgota apenas nos nossos mecanismos psíquicos. Atenção para isso. Esse intenso desejo por controle é uma expressão de necessidades que habitam o nosso espírito. Por exemplo, acolhimento incondicional, eternidade, pertencimento, são necessidades que habitam o nosso espírito e que, em geral, estão ligadas a essa questão de controle, que, conforme nós já falamos, se essa questão de controle não for tratada, se nós não nos desinfantilizarmos nessa questão do controle, isso continuará sendo uma escravidão mental para nós na forma de ansiedade. Por isso, é fundamental trazermos à consciência o que a palavra de Deus revela sobre essas nossas necessidades espirituais. Por exemplo, sobre o acolhimento, sobre a segurança, sobre o pertencimento. A palavra de Deus está cheia de revelações, de promessas, de mandamentos sobre como esse nosso desejo, esse nosso anseio de acolhimento, de pertencimento e mesmo de eternidade são plenamente atendidos pela palavra de Deus. Então, é disso que nós precisamos, e eu quero... Olha, gente, eu confesso, eu tentei ter tempo para falar sobre Pedro, mas pela segunda vez eu não vou ter tempo.
Mas eu quero, à luz de tudo isso que eu expliquei aqui, acredito que você tem muitas ferramentas para estudar a vida de Pedro, de Simão Pedro, sob essa ótica. Você concorda? Você concorda? Como medo e ansiedade quase destruíram Pedro. Quase destruíram. Faltou pouco para Pedro ser consumido, destruído pela ansiedade. Agora, se você acompanhar Pedro, mais ou menos naquela cena, aquela primeira cena em que ali no mar da Galileia, Jesus ensina Pedro e os discípulos sobre o quanto eles eram suscetíveis a essa questão de perda de controle. Lembram-se disso? Quanto eles eram suscetíveis a essa questão da perda de controle. O mar revolto, o vento soprando forte, afetou a amígdala dos discípulos, e o córtex dos discípulos não foi suficiente para trazer para eles uma compreensão mais abrangente que os levaria à conclusão de quão estúpidos eles estavam sendo. Se eles estavam ali com o Messias, com o Senhor, se eles estavam ali com o Messias, como que eles podiam estar sendo dominados pelo medo e pela ansiedade? E naquela cena em que o próprio Messias chega para eles, e eles dizem, é um fantasma, puro sequestro da amígdala, Jesus com toda a paciência, lembram-se? Jesus com toda a paciência, qual o alerta que Jesus faz? Onde está a fé de vocês? E observem, Jesus não está falando apenas aqui de fé, no sentido de crer no invisível. É também isso. Mas Jesus está falando de algo mais profundo do que isso. Onde está os olhos do coração de vocês abertos para as realidades e para fazer essas associações? Se eu sou o Messias, se eu sou o Senhor, como é que vocês se deixam governar pelo medo e pela ansiedade? Não faz sentido. Como diz lá no interior, não orna. Não tem nexo. É isso que Jesus está dizendo. Cadê a fé de vocês? Mas o nosso Senhor Jesus, paciente, amável, generoso, certo? Ele chama a atenção dos discípulos e continua. Dali a pouco, Simão Pedro, lembram-se disso? Simão Pedro, Jesus diz, olha, vai começar a minha etapa final, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, ele será crucificado, ao terceiro dia ressuscitará. Quando Pedro ouviu essa história de ser entregue e crucificado, Pedro nem ouviu o restante. A amígdala dele ganhou controle sobre a vida de Pedro. Como é que é? Não, espera aí. Um imenso processo psíquico ali entrou em ação e aquele gatilho de ter ouvido falar de um risco à integridade física, ao medo, despertou todas as forças psíquicas em Pedro. Para quê? Para que a voz do Espírito fosse completamente abafada. A voz do Espírito de Deus. Nessa hora, Pedro entrou em conexão com a voz do Espírito diabólico. Olha só, que perigo. Insegurança, culpa e soberba permaneceram lá dando as cartas. E Pedro ouviu a voz do diabo. É nada menos do que isso que Jesus diz para ele. Foi mais uma lição, mais uma oportunidade que Pedro teve, e uma série de outras. Até que chega o momento do alpendre. Aquele momento em que Jesus
está sendo julgado, como Jesus previu. E como que Pedro reagiu? Da mesma maneira. No seu mundo psíquico, só havia lugar para medo e ansiedade. Mostrando que no seu mundo espiritual, os vírus da soberba, da insegurança, da culpa, não tinham sido tratados. E não foi por falta de aviso. Mas foi interessante a descrição que Lucas e Marcos fazem quando o galo canta, antes do galo cantar pela terceira vez. O texto diz: Pedro caiu em si e desatou a chorar. Ali a consciência chegou. Ali, a partir dali, a terapia divina pôde ser aplicada. E a terapia divina foi aplicada alguns dias depois, quando Jesus ainda precisava dar mais uma volta no parafuso da autoconsciência de Pedro sobre os seus gatilhos e sobre o seu mundo espiritual ainda tão desordenado. Lembram? Jesus dá mais uma volta. Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro, você me ama incondicionalmente? E a resposta de Pedro mostra que aquele homem não era mais o Simão. Não era mais aquele homem governado pelo medo, pela ansiedade, pela soberba, pela culpa e pela insegurança. Pedro aceita, admite quem ele é. Pedro diz, entrega o jogo: eu sou vulnerável, Senhor. Eu não te amo incondicionalmente. O máximo que eu tenho é um amor de irmão, é um amor de amigo, é um amor de filé, é um amor filéu. E Deus e Jesus completa a terapia quando se dirige a Pedro pela terceira vez: Pedro, você tem filéu por mim? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que filéu eu tenho. E aí, de uma maneira terapêutica, a cura, a libertação de Pedro das suas escravidões mentais acontece. Jesus vê, agora sim ele se colocou no caminho da terapia divina, da cura, da livremente. E aí Pedro diz, Jesus diz, a gente esperaria, né? Pedro reconhece isso, então ele é um desqualificado. Não! Não! Agora Jesus diz, então venha atrás de mim. Não é maravilhoso? Venha atrás de mim. Com a mente livre, entrando nesse processo de recuperação, nessa terapia, Pedro agora, de fato, está no caminho de tratamento do seu medo e da ansiedade. Pedro vai entrar numa jornada de livremente. Essa jornada, dali a poucas semanas, se manifesta num Pedro transformado. Depois que Jesus vai para os céus e a igreja é fundada, quem é o mais corajoso? Quem é o mais ousado? Quem é o mais livre de medo e ansiedade? Pedro. 30 anos depois, quando ele escreve a sua primeira carta, a primeira de Pedro, uma carta que exala segurança, coragem por todos os poros. É incrível a primeira carta de Pedro. É incrível! Sobretudo se considerarmos o contexto das pessoas que receberam aquela carta. Gatilhos para ansiedade de tudo quanto é tipo. E o Pedro ensinando um caminho que ele mesmo já tinha percorrido. A vitória sobre o medo, a vitória sobre a ansiedade. A história de Pedro é uma história que ilustra imensamente bem o quanto a consciência crescente dos padrões e gatilhos e o quanto essa consciência tem que mostrar as nossas necessidades espirituais, o quanto isso é fundamental para a livremente. A vida de Pedro ilustra isso
maravilhosamente bem. E, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, veremos o 4º e o 5º passos do programa Livremente Aplicados à Ansiedade e entraremos no próximo tema de saúde. Durante a semana, se Deus quiser, vou liberar os áudios sobre ansiedade, a apostila sobre ansiedade vai na sequência e 7h13. Alguém quer fazer alguma colocação e quer fazer alguma pergunta? Luiz, eu quero fazer, acho que 2 comentários. Uhum. O primeiro é, muito obrigada pela sua empolgação, não precisa se desculpar por aumentar a voz, muito pelo contrário, pelo menos isso me inspira e eu fico admirada, na verdade, de ver essa empolgação, porque realmente, assim, ver a sua paixão, sabe, de ensinar, de mostrar realmente aquilo que você tem aprendido. E obrigada, porque realmente é maravilhoso tudo isso que você tem nos ensinado. É realmente, assim, grandioso e libertador. Ainda mais nesse tempo que eu, particularmente, tenho vivido na minha vida. E, bom, segundo, amém pela sua vida. Glória a Deus por tudo isso que eu tenho te ensinado. Segunda coisa é o quanto esse negócio de controle que eu vejo que você fala, né? É que às vezes a gente tenta controlar coisas que o próprio Deus já deu na nossa vida como sendo algo natural. Por exemplo, como você descreveu no começo da aula, esses alertas, né, no nosso corpo. Parece que a gente tenta reprimir esses alertas. Uhum. Né? Pelo menos assim, ao pouco que eu tenho estudado e ao pouco que eu tenho refletido, parece que a gente tenta controlar ou reprimir, assim, né, esses alertas, ou sei lá se isso só acontece comigo, e a gente tenta colocar máscara, assim, né, parece, com isso em relação, e não aceitar que o nosso corpo funciona disso, né, funciona dessa forma. Você tocou num ponto importantíssimo, porque a gente tenta controlar os mecanismos de controle. E realmente uma luta em glória, né? Uma luta em glória. Você entende, né? Do que eu estou falando. Os mecanismos de controle têm que funcionar. Quer dizer, os alarmes, os sinais, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser escutados. E neles em si não tem nada maligno, não tem nada doentio, não tem nada. Agora, como você deixa, o que você faz com isso? Esse foi o gap, essa foi a vulnerabilidade de Pedro. Ele sentir que o vento, que as ondas do mar, que a perspectiva da cruz, sentir isso, não estava errado. Sentir isso. O que estava errado? O que Jesus chamou a falta de fé. E o que é a falta de fé? É colocar todos esses sinais no devido contexto. No devido contexto. Crescer nisso, em colocar esses sinais no devido contexto. O contexto é dado pelo quê? Primeiramente, pela palavra de Deus. Enquadrar tudo na palavra de Deus. E escolher andar em liberdade. Então, você tem toda a razão. Reprimir os sinais, isso não é saúde. Isso é mais doença. Obrigada. Imagina. Obrigado a você. Mais algum? Gente, olha, vocês estão ficando até agora. Impressionante, hein? Então, deixa eu falar uma sugestão. Essa é uma aula que deveria ser dada para pais que estão educando seus filhos, um curso que tem educação de filhos. Essa sua aula deveria ser dada a esses pais, porque é bastante esclarecedor, orientador, e é muito importante tudo que você está falando. Que para nós, para mim, que sou velha, está dando uma orientação. Então,
esclarecendo um punhado de coisas. Eu acho que os pais que têm filhos pequenos deveriam ouvir o que você está ensinando para nós. Fica a dica aí. Estou à disposição para servir o corpo de Cristo, e eu concordo muito com você. A nova geração, como que ela está sendo trabalhada desde o início nessa questão do joystick, do controle, né? E os pais, sem dúvida, precisam ser instruídos, sem dúvida. Está aí o pastor Oswaldo, e acho que o pastor Fábio também está ainda me ouvindo. A dica está aí. Obrigado, Léa. Mais algum comentário, minhas queridas, meus queridos? Muito bom tudo isso que a gente está ouvindo e aprendendo. Legal. Eu então, agradeço, vamos orar, e me despeço, e espero continuar a semana com vocês, tá? Vamos continuar aí esse aprendizado. De novo, muito texto, estou entregando muito texto e os áudios para vocês continuarem o curso durante a semana, e domingo que vem, se Deus quiser, nos reencontramos aí para o Tira Dúvidas e para vermos o desafio da ira descontrolada, Então, vamos orar? Senhor, aqui estamos, ó Pai, o corpo de Cristo, representado nessas pessoas que se dedicam para ouvir tua voz, para aprender do Senhor. Nós sabemos que isso, diante do Senhor, é tão precioso, como o Senhor olha de maneira sorridente, quando vê o teu povo interessado, como nós estamos, em termos essa mente livre, em valorizarmos a liberdade que o Senhor preparou para nós e tornou viável com a obra de Jesus Cristo. Nós queremos nada menos do que isso, Senhor, não nos deixarmos submeter a jugo de escravidão. E ansiedade, Pai, ansiedade tem tanto potencial de escravizarmos, tu sabes. Então, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, por todos os recursos que o Senhor providenciou, para que não sejamos escravos da ansiedade. E recebe também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso pedido, nossa súplica, e nossa intercessão uns pelos outros, para que nós não somente fiquemos no ouvir, mas que carreguemos para a nossa vida durante a semana todos esses passos, aplicando, Senhor Deus, de uma maneira que, como Pedro, nós enxerguemos e deixemos-nos ser transformados e tornemo-nos pessoas corajosas, pessoas seguras, pessoas humildes, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, mas sim pela compreensão e assimilação de tudo que o Senhor fez, para inundar a nossa vida com a graça e a paz que excede todo o entendimento. É isso que nós pedimos ao Senhor, é por isso que nós te louvamos. E nos entregamos para ti, para que a tua glória apareça e o teu nome seja louvado. No nome de Jesus. Amém.